vocês. Vamos para a atividade de História, hoje com o livro APS Interdisciplinar, página 92 e 93. Vamos falar sobre o surgimento da democracia, hoje dia 13 de abril de 2021. O que era para fazer? Era para lermos essas duas páginas falando sobre o surgimento da democracia e depois realizar no caderno, responder no caderno essas questões, tá bom? Então vamos lá. O surgimento da democracia. Nas antigas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, os governantes tinham grande poder. Porém, em muitas sociedades surgiram outras formas de organização e de governo, nas quais o poder do governante tinha limites. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu por volta do século XII antes de Cristo, na Europa. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, por exemplo, as pessoas consideradas cidadãs podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade por meio de assembleias. Esse tipo de governo foi chamado de democracia. Então, o que seria democracia? A democracia é quando as pessoas consideradas cidadãs, ou seja, que moravam lá em Atenas, elas podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade, por meio de assembleias, tá? Eles, como se fossem votar, eles votavam, eles participavam das assembleias, eles tinham a sua voz, né? Eles tinham o direito de falar, tá bom? E isso é uma democracia, apesar de nem todos terem direito de participar das decisões. Só que alguns, né, por exemplo, poderiam não ter esse direito de decisão, mas eles estavam lá na assembleia, eles davam a sua opinião, tá? Mas quando chegava em hora de decisão, alguns não poderiam. Naquela época, somente os homens adultos, filhos de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Então, vejam, somente homens adultos, filhos de pai e mãe ateniense. Então, antigamente, não havia mulher que participavam sobre a democracia, sobre a votação, né? Então, elas não eram consideradas cidadãs, somente os homens. Dessa forma, mulheres, escravos e estrangeiros não podiam participar da vida política. Hoje mudou muito, né? A mulher, não existem mais escravos, estrangeiros, desde que morando aqui, né? Casou com uma pessoa daqui do Brasil, ele tem a cidadania brasileira, ele pode participar da vida política aqui também, tá? Assim como a gente, se estivesse morando fora do Brasil, casado com uma pessoa estrangeira, a gente poderia participar da vida política, porque já estaríamos também com uma cidadania do outro país.
Assim, a ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos, então, olha, hoje, tá? Todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, tá? Hoje. Mas foi um dos primeiros exemplos do regime democrático do mundo. Então, veja, ó, essa colina aqui, né, era onde ocorriam assembleias e votações em Atenas. No alto da escada ficava o orador. Então, aqui é a cidade de Atenas, tá? Então, o que acontecia? O orador, o que falava para todo mundo, olha as escadas, ele ficava aqui em cima falando e as pessoas aqui embaixo, né? É uma assembleia em que ele estava aqui em cima, dava para vê-lo, né? Todo mundo via ele, né? E as pessoas aqui embaixo, certo? As pessoas aqui, e dava para ele ver a votação, as pessoas erguendo a mão, então era mais fácil para quem estava fazendo a assembleia ficar na parte mais alta, tá bom? A forma do governo que existe hoje no Brasil teve sua origem naquelas experiências passadas da Mesopotâmia e da Grécia, além de outras democracias que existiam ao longo do tempo. Veja algumas características dessa forma atual do governo. Veja, então, o que acontece hoje aqui no Brasil, tá? Não só aqui no Brasil, em outros países também, que são democráticos, tá bom? O governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Então, veja, o governo, nós temos assim, como somos governados, tá? Nós temos o presidente. O presidente tem o Senado, que são os senadores, tá? Aí, o que na votação? Nós temos sempre a votação assim, ó. Nós temos uma eleição para presidente, governadores e prefeitos. Quando a gente faz uma eleição para prefeito, a gente também elege vereadores. Por quê? Os vereadores, e aqui é o povo, os vereadores, eles são a voz do povo. Nós elegemos os vereadores para que os vereadores falem, né, para o prefeito e falem tudo o que a cidade precisa, o que o povo precisa, o que está faltando na cidade, tá? E aí elegemos o prefeito para que ele possa, através dos vereadores, melhorar a nossa cidade, tá? Aí nós temos a eleição para governadores, deputados estaduais, tá? Deputado federal, para senadores e presidente. Então, por que nós elegemos um governador? Para governar o nosso estado, tá? Então, aqui é para a cidade. O prefeito governa a nossa cidade. O governador governa o nosso estado. Ele luta pelo nosso estado, tá? E aí, nós também elegemos deputado estadual
O povo também elege o deputado estadual. Para quê? Para que esses deputados sejam a voz do povo para ajudar o nosso estado, para falar o que precisamos no nosso estado, tá? E para que eles falando para o governador, olha, o nosso estado precisa disso, para que ele possa ajudar, tá? E também elegemos, o povo elege quem? O deputado federal e um presidente. Para quê? Para o presidente, ele governa quem? O nosso país, tá? Então, veja, o prefeito cuida da cidade, o governador do estado e o presidente do nosso país. País nosso, Brasil, tá? E aí também elegemos deputado federal. Para quê? Para cobrar dos senadores, que também tem uma eleição para senadores. Temos que cobrar os senadores e os senadores para ajudar e cobrar o presidente, tá? E o presidente ajudar o nosso país. Então, basicamente, a eleição, nós temos eleições, né? A cada 4 anos, tá? Só que esses 4 anos, ele é intercalado de 2 em 2 anos, tá bom? Então, nós tivemos eleição para prefeito, que foi agora há 2 anos atrás. Para governador e presidente, nós tivemos em 2018, tá? A eleição de presidente e governador. Aí, o que acontece? Daqui 4 anos, em 2022, terá essa eleição novamente para presidente. O de prefeito e vereadores se foi 2018, a eleição para prefeito foi em 2020, tá? Então, são 2 anos de diferença e sempre nos números pares, tá? Certo? Deu para entender um pouquinho? Então, vamos lá, continuando. Os representantes da população criam regras, leis e direitos para todo cidadão do país. Isso serve para evitar conflitos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Os governantes devem, então veja como isso é importante. O que os governantes devem fazer? Manter a ordem da comunidade e garantir seu bem-estar. Garantir que todos tenham seus direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país, tá? Até 1808, o território que hoje é Brasil foi colônia de Portugal. Dessa data até 1822, foi considerado pertencente ao Reino Unido de Portugal e Algarve. Ou seja, quando Dom Pedro estava aqui, né, Brasil pertencia a Portugal, tá? Aí, a partir dessa data, né, até 1808, o território foi colônia de Portugal. Depois, lembra que Dom Pedro, ele fez a independência, né? Olha lá, a partir de 1822, com a independência, no dia 7 de setembro, quando Dom Pedro gritou independência ou morte, né? Passou a ser uma monarquia, ou seja, a monarquia é quando um rei governa. Só que depois
em 15 de novembro de 1889, o Brasil passou a ser uma república democrática, ou seja, foi governada por um presidente eleito que deve obedecer à Constituição, tá? A Constituição é a maior lei que nós temos no nosso país, certo? O país passou por períodos de ditadura, mas hoje é uma democracia. A primeira Constituição da República Brasileira a primeira Constituição foi elaborada em 1891. Segundo esse documento, estavam excluídos do direito de voto. Então, estavam excluídos os analfabetos, os mendigos, os indígenas, os soldados, os religiosos e as mulheres. Prestam atenção, estavam, tá? Assim, somente parte dos homens alfabetizados maiores de 20 anos podiam votar. Hoje, presta atenção, hoje, desde 1988, é bem diferente da primeira. Hoje, todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar, independentemente de profissão, sexo ou condição financeira, tá? Então, ou seja, o que antigamente era só a partir dos 21 anos, os analfabetos, mendigos, indígenas, soldados, religiosos, mulheres não votavam. Hoje, todos podem votar entre 18 e 70 anos, tá? Independentemente da profissão, sexo ou condição financeira. Os analfabetos, os jovens entre 16 a 18 anos e pessoas acima de 70 anos não são obrigados a votar. Então, eles não são obrigados, mas se quiser votar, pode, tá? Os 16 anos também não é obrigado, 16, 17 até chegar nos 18. 18 anos é obrigado, tá bom? Certo? Aí tem as perguntas que é para responder no caderno. Lembrem-se que cabeçalho coloca a matéria, página, o surgimento da democracia. Então, o que significa democracia? Está ali no livro, tá? A democracia é quando o cidadão ele tem o direito de participar de escolhas políticas, tá? De assembleias. Todo cidadão tem direito a participar das escolhas políticas. Então, vejam, aqui, das escolhas políticas, é o governo exercido pelo povo, tá? Agora aqui, assinale a alternativa em que a democracia deve garantir ao cidadão. Então, veja, ele deve garantir. O que precisa ter para ter uma democracia? Liberdade de expressão? Sim, é aquela que você pode falar, você tem o direito de falar o que você pensa, tá? Então, sim, vou fazer um xizinho no que é uma garantia do cidadão, tá? No Brasil, mulheres não votam e não podem ser candidatas? Não. Veja aqui, a Constituição atual. Então, mulheres, hoje, todos os brasileiros, tá? Independentemente de sexo. Então, mulher e homem
pode votar, tá? Então, esse aqui tá errado. Isso não é uma democracia. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Sim, todos eles, né? Independentemente de sexo, tá? Então, todos são iguais perante a lei, tá? Perante a Constituição. A garantia de uma democracia, a democracia garante a desigualdade de direito? Não, de jeito nenhum, né? Aqui, a democracia sempre fala que é igualdade, né? É igualdade de direitos. Então, essa não. E a democracia deve garantir ao cidadão acesso a informações? Sim, a democracia, ela não pode esconder informações que são informações importantes para o povo, tá? Depois nós temos aqui, pesquisa e responda. Como funcionam as eleições no Brasil? Vejam, eu peguei aqui para vocês, falando um pouquinho sobre democracia. Qual que é o significado de democracia? A palavra vem do grego, tá? Democracia é o governo do povo. Ele foi criado a partir da palavra demo, né? Que é povo, e kratos, que é poder. Então, poder do povo, certo? Democracia. É um sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. Ou seja, o Brasil é uma democracia. Esse regime, que a democracia é um regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular. Regime que não existe, olha aqui, desigualdade ou privilégio de classe, seja rico ou seja pobre, tá? A democracia em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente, ao contrário da ditadura, que, por exemplo, a China, ela é um país de ditadura, certo? Então, as pessoas não podem falar algumas coisas, não podem, depende muito do que eles falam ou fazem, eles não podem. Então, eles são barrados para fazer algumas coisas, tá? Principalmente na política. Como funciona a eleição no Brasil? Então, vejam, é a pergunta da pesquisa. Então, eu pesquisei aqui no Google. Então, vejam, as eleições são realizadas através de voto direto. O voto direto, secreto e obrigatório. A primeira eleição, existe registro no Brasil, ocorreu em 1532, tá? O Brasil é uma democracia representativa, onde o povo escolhe seu representante através do voto. A cada 4 anos, veja aquilo que eu falei, acontece eleição para presidente, deputado federal, deputados estaduais, senadores, vereadores e prefeitos, tá? Então, é a cada 4 anos. Mas elas se alternam de 2 em 2 anos. Em 2018, aconteceram as últimas eleições para presidente, deputados, senadores, tá? Para prefeito foi em 2020. Atualmente no Brasil, ocorrem eleições a cada 2 anos, sempre nos anos pares, à exceção do cargo de senador, que tem mandato com duração de 8 anos, tá? Aqui, deixa eu ver, eleições federais e estaduais. Então, nós temos a eleição federal e estadual
Que é para presidente, senador, deputado federal e governador e deputado estadual. Então, essas eleições foram em 2018, tá? As eleições municipais para o cargo de prefeito e vice-prefeito e vereadores, se é a cada 2 anos, então foi em 2020, certo? As eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro. Os cargos correspondentes ao Poder Legislativo são esses. São disputados em turno único, uma vez só, tá? Senador, deputado e vereadores. Para o Poder Executivo, que são presidente, governador e prefeito, pode haver um segundo turno. Então, aí pode ter 2 eleições, né? Para ver quem vai ficar no cargo, aí é disputado entre 2, a ser realizado no último domingo de outubro, tá bom? O processo eleitoral é organizado pela Justiça Eleitoral, que é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Cada território, né? Cada estado, território e distrito ou distrito tem um juiz eleitoral, certo? Segundo a Constituição, o voto é facultativo para os analfabetos, ou seja, se ele quiser votar pode, se não quiser também não precisa. Aos maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Então, esses, se quiser votar, vote, se não quiser, não vota. Agora, é obrigatório para os cidadãos entre 18 e 70 anos, tá? Se você não votar, você tem que justificar a ausência no dia da eleição. Se você não fizer isso, você vai ter uma multa, certo? Então, essa foi uma pesquisa, né? E falei um pouquinho para vocês como funciona a eleição aqui no Brasil, para vocês ficarem um pouquinho mais a par de como funciona, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Um beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!